Gente, vamos aqui para uma boa notícia, realmente muito boa. Só que ela pode ser melhor ainda se a gente entendê-la, não é isso? O programa Desenrola Brasil. Esse programa, criado pelo governo federal para permitir a renegociação de dívidas. Começou a funcionar nessa segunda-feira agora. Mas aí, eu queria entender o seguinte, qual é exatamente o objetivo desse programa? Como é que ele funciona? Quem o programa vai alcançar? Como limpar o chamado nome sujo na praça, que é uma coisa extremamente complicada, desagradável, você sabe disso, eu sei também. O Rubens já está aqui para conversar com a gente, isso atrapalha a vida de todo mundo, né? Para a gente saber mais a respeito e responder a essas e outras perguntas, vamos aqui receber o nosso prezado economista Rubens Dias. Alô, Rubens, prazer revê-lo, meu irmão. Como é que você vai? Tá tudo bem? Sérgio, o prazer é todo meu. A todos de casa, muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui podendo ajudar um pouco. Né? Prazer é nosso, Rubens. Agora, para a gente começar de uma maneira, como eu te falava, bem didática, bem tranquila, ponto a ponto. Quem pode participar desse programa? Vamos lá. Pessoal, primeiro de tudo, medida provisória é uma situação que o presidente da República estipula ou determina de uma forma emergencial. Tá. Com base em quê? Na situação do Brasil, do país, naquele momento. Como ele está vendo esse cenário econômico e financeiro. Bom, a partir daí, pegando essa premissa de cenário econômico, o brasileiro ele já começa a imaginar o seguinte: por que foi isso instituído? Porque estamos com um índice de dívida pós-pandemia extremamente alto. Isso significa, para o bom entendedor, que um país endividado não cresce. Por mais que seja feita políticas econômicas, regulatórias, de organização interna, ela não consegue sair, porque a família precisa estar sem dívidas para poder criar mais dívidas. Certo. Tá? E pagá-las. E o que acontece? Para poder comprar. Senão Perfeito. não compra nem consome, né? Isso. E hoje as famílias estão endividadas, comprando cada vez menos. E aí o Brasil, o presidente, o governo federal, criou esse programa regulatório para que beneficiasse as famílias a possibilidade de sair da dívida de forma mais fácil. Certo. E são famílias, Rubens, específicas ou qualquer tipo de dívida? São dívidas especiais, são dívidas já programadas, já previstas ou qualquer tipo de dívida que a pessoa tenha? É bom esclarecer isso. Bom, perfeito, Sérgio. Sem sombra de dúvida. A gente está aqui hoje para isso. Primeiro de tudo, esse programa ele abrange 3 fases. Fase 1, 2 e 3. Tá. Nessa fase de agora, o governo manteve a fase 2 e 3. A fase 2 e 3 é direcionada para quem tem renda de até R$20 mil. E a terceira parte é que os bancos vão tirar o nome sujo do mercado de quem tem dívida de até R$100. Agora, cuidado. Tirar o nome sujo não significa isentar você da dívida de R$100. Significa simplesmente que ela não vai ficar com o nome negativado por causa de R$100. Tá. Então, o banco ele tem uma premissa básica para participar desse programa do governo, que era tirar quem tivesse dívida de até R$100. Ele tira, mas a pessoa tem que procurar a instituição bancária para saber como vai poder pagar esses R$100 ao banco. Não vai ser perdoada essa quantia? Não é perdão. Aí é que está. É importante entender isso. Você tem sites, tem informações que chamam isso de perdão de dívida. Não é um perdão de dívida. É uma tirada, uma sacada muito interessante do governo para que a pessoa limpe o nome e possa trabalhar a negociação das suas dívidas. Entendi. Muito interessante. Só essa etapa, em torno de 1,5 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Se você está nela, você saiba o seguinte: sua dívida não está sendo perdoada. Está sendo tirada do cadastro de devedores para que você possa negociar. Essa é a premissa para que o banco possa entrar nesse programa. Uma vez entrando, a família que tem uma renda de até R$20 mil apenas com a instituição bancária ou uma instituição financeira que tem a correlação bancária, aí sim, ele pode procurar a instituição bancária e fazer a negociação. Agora, muito importante a gente citar uma coisa, Sérgio. Sim. Essa negociação é bilateral. Tá. Significa que o banco vai dar a proposta para poder fazer a negociação e você vai dizer se aceita ou não. Certo. E é preciso fazer algum tipo de cadastro para o Desenrola Brasil, Rubens? Para o Desenrola, para a fase 1, sim, cadastrar-se no CAD único. Agora nessa primeira fase? Na próxima fase, para setembro. Para essa fase agora, é importante que a pessoa tenha
contato diretamente com a instituição bancária que tem a dívida e ela vai dar todos os passos. Se ele precisar fazer um cadastro direcionado, a própria instituição bancária que ele está devendo vai direcioná-lo passo a passo. E o Cade Único, o pessoal já sabe como acessá-lo, né? Pelo site do governo federal. Pelo site do governo federal. E todas essas negociações, elas só vão fluir através, como você enfatizou, mas é importante a gente reiterar para quem está nos assistindo, através dos bancos. Então, é cliente-banco, banco-cliente, com essas duas vias, vai e vem, né, Rubens? Nessa fase, sim. Você tem milhares de informações, Sérgio, hoje, em pesquisas que a gente vai fazendo. Para a segunda fase, para a última fase de setembro, que seria a faixa 1, que foi jogada para setembro, nós temos outros critérios. A pessoa tem que estar previamente cadastrada no Cade Único. Para essa fase dos bancos, o que é mais recomendado por todos os especialistas é que a pessoa procure a quem ele está devendo. Tá. Lembrando que, a depender do acordo que ele faça com a instituição bancária, ele também pode fazer uma migração de dívida para uma outra instituição. E analisar aonde é melhor fazer essa negociação. Ele vai ter essa liberdade, portanto. Todos nós temos até hoje. A migração de dívida, você pode fazer isso. Super tranquila. Você tem critérios de instituições bancárias, que você tem a dívida e critérios de quem recebe essa dívida. Você precisa analisar aonde você tem a dívida, saber dela quais são os critérios para a migração daquela agência para uma outra, daquela instituição bancária para uma outra. Isso o consumidor só sabe fazendo. Tá. Indo até a instituição bancária, sentando com o seu gerente de pessoa física e falando o seguinte: eu tenho uma dívida hoje de R$15 mil, quero quitá-la, o que você me recomenda fazer? Entendi. Então vamos lá, se eu tivesse no seu lugar em casa, eu iria à instituição bancária, nesse momento sentaria com o meu gerente e falaria com ele o seguinte: olha, eu quero participar do programa Desenrola Brasil. O que eu preciso fazer? Quais são as oportunidades que você tem para me oferecer? A minha dívida está em quanto? Além da negociação que eu possa fazer com você, o que eu terei mais de benefício? Ou, sem juros, que taxas adicionais você tem a incluir no meu pagamento? Perfeito. E aí a gente entra num bom processo, que é a questão da educação financeira. Não chegue apenas negociando a sua dívida. Porque se você chega negociando a sua dívida, talvez você não chegue com o critério de aproveitar as melhores oportunidades. Lembre que o banco está vendendo dinheiro. É o negócio dele. Sim, claro. O papel dele é vender dinheiro, quanto mais caro, melhor. É do interesse dele, né? Sem dúvidas. E outra coisa, para a gente concluir, quem é que garante o pagamento dessas dívidas? O governo federal. Existe um lastro, esse lastro é com base no Tesouro Nacional, e o governo garante ao banco, num caso de não pagamento dessa negociação, dessa renegociação, o governo ele tem um lastro que apoia esse pagamento. Agora pense bem, não é porque o governo está garantindo essa negociação que o devedor vai poder fazer a negociação com o banco e depois deixar de fazer. Sim. Então vou dar um recado aqui muito importante. Se você está disposto a negociar, cumpra com a sua palavra. Porque depois ficar devendo ao banco com lastro em governo não vai ser boa coisa. Você vai piorar a sua situação. Então, se for sentar para negociar, que negocie de forma criteriosa, responsável e madura, fazendo com que a sua negociação tenha validade. E detalhe, a menor prestação é de 12 meses. Então, já existe uma situação que, no meu ponto de vista, eu não gosto de ficar muito preso com muitas parcelas. No mínimo 1 ano. No mínimo 1 ano. Então, quando você for fazer o parcelamento, cuidado com parcelamentos de 36, 48 vezes. Quanto mais tempo você fica devendo ao banco, mais dinheiro você vai pagar ele. Excelente, meu prezado Rubens. E, aliás, você citou aí a tal da educação financeira. Em um outro momento, quero conversar sobre isso, como você evitar as dívidas. Vamos Eu fazer. acabei com o tempo por aprender. E isso te dá uma liberdade, é algo inacreditável. Saber que você não deve é uma sensação de leveza maravilhosa. É o que a família precisa, não dever para poder crescer. Exatamente. Então, a gente se fala, muito obrigado. Vamos agendar esse próximo encontro falando de educação financeira. Cuidar do nosso rico dinheirinho, né? Vamos sim. Tá bom, meu querido? Tudo bem. Muito obrigado e tudo de bom. Gente,